o Renato precisa rever a maneira como ele se dirige à torcida do Grêmio. A gente sabe que a chance disso acontecer é muito pequena, porque ele vê a si mesmo como sendo maior do que o clube, até porque a direção do Grêmio trata ele dessa forma. Mas ele, na entrevista coletiva do jogo, depois do jogo contra o Juventude, quando ele diz que a torcida do Grêmio tem que ficar calma, porque o time vai sair fácil dessa situação, ele está menosprezando a preocupação do torcedor, que é legítima. Não apenas porque o Grêmio tem 2 jogos a menos, como ele vive repetindo, mas porque a atuação do time em campo é pífia. A torcida do Grêmio, escuta ele falar que vai sair com toda facilidade, que não tem chance nenhuma de queda, e quando olha para o campo vê que isso não é a realidade. Além do mais, o Renato, assim como na última entrevista, quando ele vai lá e interrompe o jornalista, como ele fez, o jornalista estava confrontando ele numa resposta que ele deu sobre o Marquezin, onde ele falou uma inverdade. Ele disse que o Marquezin não jogou porque estava machucado. O Marquezin, durante a semana, reclamou que não ia jogar. Não foi falado em nenhuma lesão. Então, é direito do repórter ir lá e perguntar. E ele falou, interrompeu, não vou falar disso, acabou a novela. Ele mostra uma índole altamente autoritária. Ele fez isso 2 vezes na entrevista de ontem, com esse repórter e com um outro que estava perguntando sobre a queda de 2021. Ele falou, interrompeu a pergunta no meio. Não vou falar sobre isso, aos gritos. Quando ele sobe o tom, ele dá direito, inclusive, ao repórter de subir o tom de volta, o que não aconteceu. Eu não sou jornalista, tá bom, gente? Se eu fosse e estivesse lá numa coletiva, eu subiria o tom de volta. Porque o sujeito se dá ao direito de ir lá interromper a pergunta. Olha, a pessoa está lá só fazendo o trabalho dela. Né? E quando ele vai lá e repete essas coisas, diz que vai sair fácil, e nessa pergunta de 2021 ele fala que não vai falar sobre isso, mas dá uma letrinha, né? Ele diz, olha, eu falei para a direção que ia acontecer isso, mas eu não vou falar a respeito. Quer dizer, ele não fala sobre isso, mas ele dá uma letrinha que o problema da queda foi a saída dele. Inclusive ele diz ontem também, ele fala o quê? Ele falou que não tem nenhuma chance de cair, porque ele está aqui. Ele falou isso. Eu tô aqui, então não vai acontecer isso. Olha, Renato, tu tá aqui agora e tu não impediu o Grêmio de estar na zona do rebaixamento atualmente. Então é necessário, primeiro, aprimorar essa leitura dos fatos que ele está fazendo e, segundo, ter mais humildade, baixar um pouquinho a bola. Assim como a entrevista do jogo passado contra o Palmeiras, onde no jogo contra o Palmeiras, ele entregou o jogo, ele fez substituições completamente equivocadas que entregaram um jogo que estava ganho. E ao invés de se desculpar com a torcida, aquele jogo ele tinha que admitir os erros. Ele não fez isso. O que ele fez? Ele foi lá na entrevista e disse, faria tudo de novo, não aceitou os erros e ainda terminou a entrevista dizendo, eu sou muito bom, eu sou bom bagarai. Olha, Renato, sinceramente, eu acho o Renato um bom treinador. Não muito bom, como ele disse, mas um bom treinador. Agora, na maneira como ele se dirige, na maneira como ele tem conduzido as coisas do Grêmio, na maneira como ele tem tratado, inclusive o torcedor, não tem sido bom pagarai.